Olá, minha amiga e meu amigo, torcedores e simpatizantes da nossa Associação Portuguesa de Desportos. Eu sou Antônio Carlos Pires, médico na cidade de São Paulo e estou aqui conversando com vocês. E se vocês me perguntarem como é que está o tédio, eu vou dizer para você, sob controle. Especialmente porque nós estamos podendo fazer algumas coisas, tipo assim, por exemplo, variar, né? A última vez eu estava de branco, hoje eu estou com camisa listrada, que é a minha preferida, diga-se de passagem. E conversando com vocês, olha que interessante, que bom. Se você me perguntar como é que você está fazendo com a frustração, bom, a frustração está difícil, porque eu gostaria de estar atendendo mais os meus pacientes do que eu atendo hoje. Mas, enfim, faz parte, né, do problema, faz parte da situação que a gente vive e também impõe aqui a gente poder criar soluções como essa aqui que eu estou criando, conversando com você. Puxando do último áudio, eu queria falar um pouquinho sobre educação e conhecimento, que eu acho que isso aqui faz a grande diferença, na verdade, para o desenvolvimento, especialmente de um país. Eu entendo o seguinte: eu posso impor conceitos amedrontando, ou eu posso criar um elemento conceitual comum, dividindo informações. E eu penso que o exército ciente daquilo que está acontecendo do seu papel, ele vai lutar com muito mais afinco. Então vamos lá, vamos falar de pandemia. Eu queria enfocar duas pandemias que foram as mais importantes na história da humanidade. A primeira, que é a que nós vamos falar hoje, é a peste negra. A peste negra assolou a Europa na Idade Média, mas no século XIV, e foi seguramente a pandemia que mais matou. Dizimou um terço da população europeia. É muito, 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 muito importante. É muita gente morta, infelizmente. Estima-se que uns 25 milhões de pessoas morreram. O que é a peste negra? A peste negra tem esse nome porque produzia manchas negras na pele. Também conhecida como peste bubônica, porque ela dava bubões, vamos dizer assim, que são os gânglios infartados, que eram chamados então de bubões. De onde vem essa peste negra? Essa peste negra, ela vem, na verdade, tem como hospedeiro o rato preto do Himalaia. Esse rato preto do Himalaia tinha um hospedeiro, que era a pulga. Então a pulga picava o rato que tinha a bactéria. Veja, essa é uma pandemia diferente da atual, porque não era viral, ela era bacteriana. Então o rato, né, tinha a bactéria chamada Yersinia pestis. A pulga vai lá, ela pica o rato e fica no sistema digestivo da pulga a bactéria. Ela pica o ser humano e passa então a bactéria para o ser humano. É assim que a coisa funciona, basicamente. Uma vez infectado o ser humano, aparecia primeiramente a chamada fase bubônica. Então os bubões, que seriam os gânglios infartados, e lamentavelmente a pessoa morria uns 3 dias. Mas, se você pensar, bom, o sujeito morreu, é enterrado ou é isolado, acabou o problema. Infelizmente não foi bem assim, porque existia também o comprometimento pulmonar, ou seja, a fase pneumônica. E aqui reza o grande problema e o grande perigo. Evidentemente, os sintomas, por incrível que pareça, desculpe, eles eram sintomas de gripe. E, evidente, está no pulmão, né? Vai ter espirro. Tendo espirro,
você tem as gotículas e você vai contaminar o outro ser que está aqui próximo a você. E essa foi, na verdade, a grande infelicidade. Uma pandemia aqui bacteriana, né, trazida pelo rato, pulga, homem, homem para homem, a chamada transmissão comunitária. Se vocês me perguntam da onde veio isso, então, já fui procurar também. Por incrível que pareça, esta pandemia inicia-se com uma epidemia local na China. Opa! Na cidade de, na província de Hubei, que é a mesma. E como ela foi transportada para a Europa, já que nós estamos falando ali da Ásia. É interessante porque ela foi trazida pelos mongóis. Os mongóis invadiram a China e eles tinham um tipo de invasão e conquista interessante, que eles eram nômades, né? E então eles iam e se movimentavam então desta forma. E o que eles fizeram? Dominaram ali a China e foram descendo. Em direção à Crimeia. Na Crimeia existia uma cidade chamada Cafa, que no fundo era um domínio genovês. E vocês vão me perguntar, o que o genovês estava fazendo lá? Ora, ele estava lá para comerciar. Então era quase um entreposto, essa cidade de Cafa, que era litorânea no Mar Negro, e os produtos vinham então da China, Cafa, navios genoveses, Europa. No fundo é a chamada Rota da Seda, que você já ouviu falar, a Rota da Seda. E lamentavelmente a Rota da Seda trouxe, além da seda e outras especiarias, trouxe também os ratos e os doentes. E aí você já pode imaginar o que acontece. Os navios genoveses, então, levando as suas mercadorias, levaram também nos seus porões ratos e mortos que acabavam morrendo aí durante esse trajeto todo. Constantinopla, Gênova, Marseille, Barcelona, e aí foi. O interessante é que em algumas cidades até se impediu o desembarque, então, dos genoveses para tentar conter esta doença quando se percebeu que essa doença estava sendo trazida, então, desta forma. Só que os barcos atracados e, mesmo sem as pessoas ou até o próprio material que eles traziam serem desembarcados, os ratos desciam pelas cordas e a desgraça estava feita, porque aí a população começou a ser contaminada e vocês imaginam, né? Das regiões litorâneas para o interior. E para o interior, por rotas de comércio de novo, pela armada, né? Ou até pelas peregrinações. E aí foi se expandindo, então, infelizmente, essa doença. E o rato preto tinha uma característica, ele é mais doméstico, vamos dizer assim. Então ele ficava mais em contato com os humanos, né? O rato europeu não era o rato preto, a espécie, era o rato cinza. O rato cinza é mais arisco, ele fica mais afastado, mas também acabou contaminado, óbvio, né? O rato preto ele se reproduz menos e o rato cinza se reproduz mais, o que piora mais ainda, vocês podem imaginar a questão então do contágio. Então veja, o interessante é a gente pensar o seguinte, rota de comércio, ok? Levando então a praga, vamos colocar dessa forma, a peste. E o que acontece então? Veio uma peste lá da Ásia e pegou a Europa. Pegou a Europa como? Ela pega a Europa aqui então, nesse século XIV, com um movimento bastante interessante,
porque foi uma época de início até 1340 de grande expansão, ah, tanto no sentido de aumento populacional, a Europa atingiu o máximo de população de até então, quanto também, obviamente, em consequência disso, mais braços para a lavoura e pecuária, mais braços para as armadas, então teve assim uma expansão. Porém, nesse século existiram algumas situações que inverteram essa curva e passou a ter então um período de baixa, que durante esse período de baixa chega então a peste negra para piorar tudo. E essa baixa aconteceu primeiro pela alteração climática. Existiram alterações climáticas que foram muito importantes e que acabaram, digamos assim, influenciando em lavouras, até na própria pecuária, etc. E isso aqui gerou o quê? Menos produção, fome. Fome e violência. Violência que a gente pode até configurar nas revoltas camponesas, que até mudaram o sistema, que era um sistema feudal, na época que foi, enfim, ele foi mudado em função, na verdade, dos camponeses adotarem aí posições diferentes. Estamos resumindo para a gente não perder muito tempo com isso. E vamos lembrar que tinha um problema sério na Europa, a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, a famosa Guerra dos 100 Anos, que complicou mais ainda essas questões, não é, que nós estamos levantando. A peste negra chegando e pegando estas condições na Europa, e vamos lembrar que existem duas situações importantíssimas também que ajudaram a piorar os números então de infectados, que eram as péssimas condições de higiene na Europa dessa época, e saúde pública obviamente também. Então veja, comércio, higiene, coisas muito parecidas com aquilo que está acontecendo hoje, né? Como eu estava dizendo, esta peste, então, ela vem de Hubei em 1333. Houve lá, então, a epidemia nesta região da China. Chega em Cafa em 1343. E de Cafa para a Europa, atinge a Europa em 1347 e assola até 1351. A Europa perdeu um terço da sua população, não sei se eu já disse isso para você, mas se disse, vou repetir, um terço da sua população. Estima-se que 25 milhões de pessoas morreram. Como, então, os médicos lidaram com esse problema? Chegou lá uma doença que ninguém conhecia, alta transmissão, morria muito rápido. Imagina o desespero do médico lá de 1300, ano 1300. Hoje seria fácil, Dá um antibiótico, né, mata a bactéria e pronto, legal. E lá? Não se sabia o que fazer, né? Algo parecido. Mas o interessante é a gente observar como isto foi lidado, não é? Então, houve isolamento para tentar diminuir a transmissão. Os médicos tinham algumas teorias a respeito do que estava acontecendo e eles entendiam que isso aqui era trazido pelos miasmas, ou seja, os odores provenientes, por exemplo, da putrefação, essas coisas todas, não é? Então eles criaram alguma alternativa para tentar se proteger e você já deve ter visto isso, tem algumas gravuras por aí. Roupas de couro para proteger então as roupas habituais que ficavam por baixo e as máscaras em bico de ave, lembra disso? As máscaras em bico de ave. Por quê? Eles entendiam que eram os miasmas e no bico dessas máscaras eles colocavam ervas para dar um odor
bom, diferente e tal, para tentar não se contaminar e poder atender a população. Mas, veja, se criou uma condição parecida, né? Máscaras. Olha que coisa, isolamento e máscaras, interessante isso. E evidente que não era isso, né? Eram as bactérias. E o interessante é o seguinte, você observar como a criatividade do ser humano ajudava, né, a criar condições tais de poder lidar com aquele problema que estava assolando então aquela população. Cumpre salientar o seguinte: vocês imaginam quais as pessoas que mais morreram nesta epidemia? Foram os médicos, os coveiros e os padres, ou seja, aqueles que intimamente lidavam com os doentes. E existiu, obviamente, alguma coisa que a gente está vendo, né? Sepultamentos complicados, vamos lembrar que os cemitérios eram contíguos às igrejas, aí faltou espaço, aí começa a ter vala comum, aí os coveiros, coitados, já estavam quase dizimados, os padres nem se fala, aí parte para incineração, queimar os corpos, veja que situações horríveis, né, que aconteceram lá atrás. Gente, olha, a ideia, sim, como é que esta doença então evoluiu? Que eu penso, né? Você matou 1/3 da população, isto aqui diminuiu a população das cidades, os ratos iam morrendo também pela própria doença, e passado um tempo você tem poucas pessoas, melhora em decorrência as condições de higiene, etc., você vai acabar então, com o passar do tempo, tendo menos doentes. E é evidente que aqui também os sobreviventes adquiriram algum tipo de anticorpos, embora fosse bacteriana, tem uma colocação aqui um pouquinho diferente, mas é óbvio que a imunidade pessoal aqui interfere e ajuda sempre. Então, eu acho que isso também deve ter ocorrido. Em termos de evolução, a gente tem que lembrar o seguinte: a Europa demorou 200 anos para que a sua população fosse restabelecida nos valores então de 1300. Veja, 200 anos para recuperar o número de habitantes que existia. Veja que devastação. Mas olha, vamos lembrar uma coisa: pela razão A, B, C ou D, superou-se esta crise. E a Europa ela veio mais forte a partir dos ensinamentos que isso tudo trouxe. Isso aqui é um atenuante? Não, é história. É história. A história nos conta. Então, gente, assim, resumidamente, esta foi a primeira e a maior pandemia com as quais o ser humano lidou. E você percebe por tudo aquilo que nós falamos, rota de comércio, né? Animais passando por homem passando por homem, alternativas de controle efetivo que se conseguiu, a história das pandemias. Espero ter auxiliado você a compreender algumas coisas e aqui entre nós, na próxima vamos falar da gripe espanhola. Ok? Abraço a todos!